Olá, meu nome é Maurício e esse é o meu quintal no 12º andar de um prédio. Essa semana faz exatamente um ano desde que eu comecei a organizar tudo isso aqui. Eu percebi que eu tenho muito poucos registros de tudo que eu fiz até agora. Então eu decidi que a partir de agora eu vou gravar vídeos aqui de forma meio constante ou recorrente, tanto para documentar a evolução quanto para compartilhar aqui um pouco dos meus erros, meus acertos e ah, o que eu aprendi na prática aqui nesse último ano. Eu me mudei para cá em fevereiro ou março de 2024. Essa área externa foi um dos principais motivadores por eu ter decidido por esse apartamento. Eu queria um apartamento que eu pudesse ter um espaço com um ar de casa ou de quintal. E eu sabia que aqui tinha um potencial. Só não sabia o que eu ia fazer, mas sabia que tinha potencial. Quando eu me mudei, a gente estava no auge do verão, então aqui muito sol, muito vento e muito calor. E aí eu comecei a pesquisar o que que eu poderia, que planta eu poderia colocar aqui e que aguentasse essas condições. E aí eu decidi comprar uma jabuticabeira, que é uma planta nativa, resistente, barata e fácil de encontrar, né? Comprei e plantei, ela veio porrada de jabuticaba na época. Por umas 2 semanas eu comi jabuticaba até, enfim, enjoar. Mas quando chegou na terceira, quarta semana, os passarinhos encontraram e limparam a jabuticabeira. Eu não consegui comer mais jabuticaba nenhuma, mas eu achei legal, porque até então isso aqui era um lugar inóspito, assim, estéril. Nem as pombas apareciam aqui, de tão quente e seco. E aí só o fato de ter uma árvore aqui, né, e uma árvore pequena ainda, já foi suficiente para atrair uma série de pássaros. Então eu comecei a ver aqui bem-te-vis, tanhaço, sabiá, cambacica, enfim. E aí isso me deu uma animada para pesquisar o que mais eu poderia adicionar para atrair mais pássaros e insetos e tudo mais. O que mais eu tenho interesse são frutíferas, e aí eu tentei priorizar coisas nativas da Mata Atlântica, que é onde eu tô. Mas uma coisa foi levando a outra e hoje eu tenho um pouco de tudo. Eu tenho frutíferas nativas, eu tenho frutíferas não nativas, tenho alguns arbustos nativos, eu tenho um monte de flor para atrair os insetos e, sei lá, uma variedade de plantas aqui que comprei meio de forma aleatória e algumas coisas já vieram com a casa, com o apartamento e outras eu ganhei bastante coisa. E aí, depois de um ano aqui, o que eu acho super interessante é que, mesmo um espaço pequeno como esse, enfim, não é nada demais, é suficiente para fazer uma grande diferença aqui, no meio de uma cidade. Então, eu já tenho foto aqui, assim, consegui documentar mais de 10 espécies de pássaros por aqui e insetos também. No começo só vinham umas abelhas africanas, né, que são acho que as mais espertas. Mas depois de alguns meses eu comecei a ver todo tipo de abelha nativa também, mamangavas, abelhas sem ferrão, abelha mirim, abelha cachorro, abelha jataí, as abelhas de orquídea, que são aquelas abelhas verde metálicas também. Então, isso me animou para cada vez ir tentando adicionar mais coisas aqui e evoluindo o espaço como um todo. Meu objetivo aqui é tentar gravar um vídeo pelo menos uma vez por mês, dando uma geral aqui do que está frutificando, do que está florescendo. E também, enfim, toda vez que eu tiver alguma coisa interessante para mostrar. Bom, acho que como introdução é isso. Eu tive a ideia agora à noite e resolvi gravar antes que eu desistisse. Amanhã, quando tiver sol, eu pretendo filmar aqui, mostrando uma geral de tudo que eu tenho no momento, o que tá com fruta. Tem bastante coisa com fruta, apesar de ser inverno. É isso. Espero que seja interessante. Eu acho que eu tô fazendo isso mais pra mim, pro futuro, pra eu poder olhar pra trás, mas espero que seja interessante pra algumas pessoas. Valeu, obrigado.